Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do nosso Spotify e também aqui do nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve se não for inscrito, já deixa seu like, aquela tarefinha de sempre, que é para engajar esse vídeo, o YouTube poder distribuir ele para mais pessoas e por aí vai, certo? Bom, dito isso, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o projeto Hoje Tem Mazzaropi, que consiste na circulação por 8 cidades paulistas, incluindo São José dos Campos. O espetáculo retrata a vida e obra do artista Amácio Mazzaropi, a história vivida por trás das telas, a infância do menino sonhador, imortalizado nas memórias e corações como o Jeca, o grande gênio do cinema nacional, contemplado pelo PROAC do governo do estado de São Paulo. E para contar tudo isso aqui mais um pouco para a gente, né? A gente recebe hoje ele, que é diretor da CIA, dramaturgo do espetáculo, co-diretor-geral e ainda faz o Mazzaropi. Buca, seja muito bem-vindo. Ufa, bastante coisa, né? Uau! Eu que agradeço muito o convite, muito obrigado mesmo. Nós da Companhia Arte das Águas agradecemos, de toda a equipe de produção do espetáculo Mazzaropi, um certo sonhador, e a gente está muito feliz em estar aqui participando com vocês e de estar voltando, levar novamente o nosso Mazzaropi de volta ao Vale do Paraíba, não é? Muito obrigado pelo convite, gratidão mesmo, a gente é muito feliz com esse trabalho e a gente fica muito feliz de sempre poder levar o nosso Mazza de volta para a terra dele, né? Que legal! Inclusive, assim, para a gente já começar aqui em grande estilo, eu queria que você já contasse para a gente, né, como que é encarnar o Mazzaropi nesse projeto que, além de muito bonito, é bem poético, né, cantado e etc. Tem sido um desafio ou você se adaptou assim tranquilamente? Como que foi? Assim, você inclusive me contava nos bastidores que esse espetáculo ele já existe há 8 anos, né? Conta um pouco para a gente de como aconteceu. O Mazzaropi, ele existe há 8 anos, nós montamos o espetáculo pronto, ele ficou em 2015. Só que em 2015 menos 2, 2013, ou seja, há 10 anos, veio a vontade de se falar sobre Mazzaropi. Eu sempre fui apaixonado pelo Mazzaropi, pelos filmes do Mazzaropi, meu pai, minha mãe, meus avós, minha família, todos. Eu cresci assistindo na locadora, na finada locadora, pegar o filme do Mazzaropi para assistir. Amava todos os filmes dele, em especial o Casinha Pequenina, em especial Jecão, o Fofoqueiro no Céu. E eu amava o Mazzaropi. E em uma dessas viagens, eu tenho uma companhia de teatro de Virá, que é a Companhia Arte das Águas, pelo qual a gente vai fazer. Trabalho como ator contratado em outra companhia de São José do Rio Preto e fazia um personagem caipira nesse outro espetáculo. E estando circulando com esse espetáculo, um debatedor de teatro chegou em mim e falou: Buca, eu vejo o Mazzaropi em você. Ele falou assim: você faz o teu caipira e eu vejo. Tem uma inspiração em Mazzaropi? Eu falei: eu sempre fui um apaixonado por Mazzaropi. Só que naquele espetáculo eu não fazia o Mazzaropi, eu fazia um caipira, mas tinha referência de Mazzaropi em mim. Aí ele falou assim: ó, pesquise Mazzaropi, por que você não pesquisa sobre Mazzaropi? Eu trouxe para o meu grupo de teatro de Virá, né, uma cidadezinha pequenina de Águas Milagrosas, com 12 Desde mil virar! cidade que eu amo, que é minha terra, meu coração, tudo é o meu ninho por onde eu crio, eu faço arte junto com a minha companhia de teatro. Trouxe para o grupo, falei, vamos pesquisar sobre Mazzaropi. Alguns já conheciam, outros não.
E aí veio esse amor por fazer Mazzaropi. Só que além do amor sobre a história desse menino, a gente leu todos os livros, todas as biografias possíveis, a gente assistiu os 32 filmes dele, né? Caramba! 32. A gente assistiu, todo mundo assistiu da companhia, os 32 filmes. Aí era pouco ainda, a gente foi a campo. A gente foi até a cidade de Taubaté para querer conversar com gente. A gente queria respirar o ar que o Mazzaropi respirava. A gente foi até a cidade de Taubaté, até o museu, até o hotel Amácio Mazzaropi, conhecer os estúdios ali, né? Porque agora virou um museu, tem o hotel, tem muitas coisas que eles preservaram ainda, porque a gente achava pouco só o livro, só a internet, só os filmes, que a gente queria respirar sobre esse homem. E a gente foi até Pindamonhangaba também, que é a cidade onde vai receber, né, nessa circulação, o espetáculo. E a gente vai para Pindamonhangaba no dia 9, que é o dia do aniversário dele. Então a gente está Olha! fazendo um final de semana de festa para o Mazzaropi, não é? Então aí a gente apresenta em São José no dia 7, no dia 8 em Paraibuna e no dia 9, que é o aniversário dele lá em Pindamonhangaba. Por quê? A gente queria muito respeitar o Mazzaropi. Acima de tudo, esse espetáculo ele fala sobre respeito, a imagem imortalizada desse cara que foi o gênio, o monstro do humorismo, o gênio do cinema nacional, que ele construiu a própria indústria dentro da Pan Filmes. E falar de Mazzaropi sempre foi muito desafiador. E aí, escrever o texto sobre Mazzaropi, escrever as músicas, né, que as músicas dos espetáculos, além das famosas que ele usou nos filmes, eu fiz a composição de outras. A grande maioria das músicas são do Eupídio dos Santos, que é de onde? São Luís do Paraitinga, Vale do Vale Paraíba do também. Paraíba. E a gente respeitou muito o gosto do Mazzaropi e a amizade que ele tinha com o Eupídio dos Santos, que colocava as músicas do Eupídio no filme. Ele criava uma cena e falava para o Eupídio, faz uma música assim para mim dessa cena. E o Eupídio criava. A gente usou muita música do Eupídio dentro do nosso espetáculo, respeitamos esse amor do Mazzaropi pelo Vale do Paraíba, pelo Caipira, pelo Jeca, pelo Eupídio, pelas composições próprias. Então a gente usa a música também como dramaturgia musical, que tem a ver com a oficina que a gente vai dar também, que é a música e a cena que se compõem, não é? A dramaturgia, a música ela vem como dramaturgia, para compor essa dramaturgia. Então o espetáculo inteiro é respeito. E aí cai na minha mão para fazer o Mazzaropi. Só que é uma grande surpresa. O Mazzaropi não aparece do começo ao fim do espetáculo. Ele vem lá pro final, porque a gente conta a história do menino que sonhou em seu Jeca. Aquele menino sonhador, o pequeno, o sonho de criança, a infância do Mazzaropi aí por Taubaté, a infância desse menino, o medo desse pai, dessa mãe, fugir com o circo, andar pelo circo aí do estado de São Paulo todo, nesse circo de lata. Então a gente conta a história desse menino, desse adolescente, de nós, artistas, que trabalha muito, que toma muito nome de vagabundo por aí, né? Tomamos muito nome de vagabundo. E Sim. aí conta a história assim. Aí o Mazzaropi, ele aparece, aquele Mazzaropi que todo mundo conhece, mais pro final. Né? Que Então, é assim, para você. mim, até o meio do espetáculo eu escrevi, né? E isso é uma coisa que eu quis muito. Eu escrevi, conforme eu fui escrevendo, eu vi que a história do Jeca ficou pequena perto da história do menino que sonhou em ser o Jeca. Aquela história era maior, daquele menino sonhador, daquele certo sonhador, que é um qualquer um, né? Que é eu, que é você, esse certo sonhador. E é essa história dele que foi me motivando a escrever o texto junto com a Clara Roncati, que divide comigo a escrita, e o Fabiano Amiguti, que é o diretor-geral do trabalho. A gente foi compondo todo mundo muito junto sobre a história desse menino que sonhou em ser o Jeca. E aí eu faço o seu Bernardo Mazzaropi até o meio, do meio para frente, que é o pai, eu faço o pai. Aí tem a cena da morte do pai, é muito lindo o espetáculo, que inclusive ele também está ali em Pindamonhangaba, o pai e a mãe descansando à sombra de um ipê amarelo, lindo, né? E aí aí tive esse desafio de, além de escrever o texto, compor algumas músicas, respeitar tudo isso, pesquisa com o grupo, fazer o Mazzaropi nesse final. E aí? Inicialmente, No... Inicialmente, eu fazia o Mazzaropi que ninguém conheceu, aquele Mazzaropi comum, né? O Mazzaropi que a gente conhecia na tela era um bem diferente do Mazzaropi que a gente conta a história, né? Ele era um empresário, ele era firme, ele era forte, ele tinha uma característica do Jeca, mas não era aquele Jeca o tempo todo.
não é? O humor, o humor permeava a vida dele ou aquilo era só ele contracenando mesmo? Não, sim, sim. Ele era, segundo as nossas pesquisas, o Mazzaropi ele era um grande empresário, um empresário muito forte do cinema nacional. Ele tinha seus pontos de vista bem forte, o pulso firme. Tanto é que ele falava assim: se algum produtor falava, ó, vem, ele quer conversar com você no estúdio dele ou no escritório dele para negociar, né, o distribuidor. Ele fala, não, se ele quiser, ele vem aqui no meu pasto, porque boi no pasto dos outros é vaca. Eu não vou no passo dele, não. Ele vai vir aqui. Inclusive, a gente fala isso. E aí, para viver esse Mazzaropi e eu comecei a fazer ele o que a gente assistiu de coisas fora da tela. A gente estreou. Foi um desastre. Porque o povo vai para ver o Jeca, o Caricata. Entendeu? A hora que chega a cena ápice, que entra o Mazzaropi mesmo em cena, ele permeia o espetáculo inteiro no alter ego. A gente tem a figura do alter ego, do Jeca, que permeia a cabeça do menino o espetáculo inteiro, que é aquele sonho. Ele tá ali o tempo todo, na cabecinha da criança. E aí, no final, ele se materializa mesmo no Mazzaropi, que todo mundo quer ver. E o povo queria ver aquele Jecão, sabe? O povo queria ver o Mazzaropi, estereotipado, queria ver aquela coisa, aquela energia dele, aquele jeitão dele. E aí a direção falou assim, ó, então vamos fazer o que o Mazzaropi fazia, vamos dar para o público o que o público veio buscar. O Mazzaropi não fazia filme para crítico, tanto é que a gente faz essa crítica aos críticos de hoje, que criticam arte, e os de antes, que criticavam muitos filmes do Mazzaropi. Não criticavam o trabalho dele de ator, né? Criticava os filmes, é mais do mesmo, sem qualidade, mas lotava os cinemas e o pessoal ia para quê? Era um espelho, né? Na época do êxodo rural, que as pessoas tinham acabado de que não estava dando certo nas roças, nas fazendas, saíram e foram tentar a vida na cidade grande, o êxodo rural, o Mazzaropi vai para a tela do cinema e faz um espelho para as pessoas lembrarem do sítio, da roça, do campo. Então, se o Mazza era um espelho, se as pessoas iam ao teatro para querer ver o Mazza, vamos dar Mazza para esse povo. Mudou o espetáculo completamente assim. Quando vem para a Imagino. cena com esse Mazzaropi carregado, com essas piadas na plateia, com esses números de plateia que o Mazzaropi faz, para mim é um desafio, porque cada espetáculo é de um jeito, né? Porque cada plateia é de um, eu me jogo na plateia e vou fazer essa brincadeira de Mazzaropi com a plateia. Mas ele entra nos 45 minutinhos do segundo Segundo tempo, tempo. dá o tom dele, porque é a história, o que todo mundo conhece tá aí para todo mundo ver, né? Então a gente conta uma história que está por trás da tela, E isso é muito entendeu? bacana, porque é até uma forma, né, de representatividade mesmo, de repente, quantas crianças, adolescentes, né, enfim, jovens, que tem aquela coisinha na cabeça, que quer, mas às vezes tem um pouco de medo de se jogar, até porque, como você mesmo bem trouxe aqui, a gente vive num país que, infelizmente, não valoriza a arte e a cultura, né? Então, a gente é sempre bombardeado com aquele discurso de não, mas tem que fazer coisa séria, como se arte e cultura não fosse coisa séria, não fosse coisa de gente grande. E aí, assim, é bacana trazer esse contexto, porque, sim, sonhos podem se realizar e a arte, ela possibilita, inclusive, que isso aconteça e é incrível, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco. Bom, o Mazzaropi era daqui, né, do Vale do Paraíba, como você já trouxe, né, especificamente de Taubaté. Mas assim, você comentou, inclusive, dessa pessoa que veio e falou contigo, né? Já estava rolando ali a peça, assim, de certa forma, não era você que materializava, né, o Mazzaropi. Mas qual foi o fator determinante? Foi o fato de ser de interior para interior? Como que vocês chegaram? Não, essa peça a gente precisa falar, é o Zecas, é o Maza, é o Mazzaropi, é o Jeca, a gente tem que falar dele, assim, como que foi? Tem essa coisa de interior para interior, né? O Jeca, assim, como foi isso? De interior para interior, pegando um gancho, e de interior para interior daquele homem. Quando a gente começou a se conectar com a história dele, a gente se conectou com a nossa própria história, para você ter noção. Porque o que o Mazzaropi passava enquanto artista, iniciante, carreira e tentando um sonho, família, problemas de família, a gente começou a ver que a gente estava usando a história do Mazzaropi como um pretexto para contar a história do artista brasileiro e para contar a nossa própria história.
entendeu? Então, inclusive, tem uma cena que é um desenterrar de histórias que a gente começa a fazer a correlação entre a história do Mazzaropi e a nossa. E a gente deixa esse ir e vir catártico para a plateia. Eles estão falando deles ou eles estão falando do Mazzaropi? Peraí. Porque é uma companhia de teatro, é uma trupe de circo teatro que chega para contar sobre Mazzaropi e deparam com a história deles mesmos, com a história do artista brasileiro. Inicialmente, a gente queria muito falar sobre essas mães, essas mulheres que a gente se apaixonou pela Clara Mazzaropi, a mãe do Mazzaropi, que foi o braço direito dele. A gente queria falar sobre essa mulher, essa força dessas mulheres, essas mães por trás desses grandes artistas, grandes homens, grandes mulheres, porque a Clara era um incentivo da vida dele. Então, assim, as nossas mães, eu fico até emocionado em dizer, a Clara era minha mãe. A Clara era a Sueli, mãe da Laísa, que faz a Clara no espetáculo. Aquela mãe que tá junto, mas tem medo, que tem medo do filho se frustrar, mas tá junto, mas investe, mas tira dinheiro de onde não tem para poder realizar o sonho do filho. A minha mãe estava ali comigo em todas as apresentações, antes do Mazzaropi, no camarim, porque a gente começou num projeto social. Eu tenho um projeto social aqui há quase 15 anos. O grupo vem de um projeto social. Uma loucura minha de fazer teatro, juntar criança e ensinar. Hoje essas crianças minhas estão ensinando que hoje são adultos, estão ensinando outras. A gente atende Tô até 350. arrepiada, que lindo. A gente Muito atende massa. Qual é o 350 nome do crianças. projeto? Projeto Arteiros. Os Arteiros. arteiros das águas. Os arteiros Muito é a bom. preparação para o arte das águas. Então eles começam no arteiros e dali a gente pesca o pessoal. E aí a minha mãe sempre também acompanhando junto nas viagens, nos espetáculos, ajudando com as crianças. E esse poder dessa mulher, quem era essa mulher? Aquilo me instigava. Quem era essa mulher? Que ela veio falecer 2 anos depois dele, né? Ela tinha Alzheimer. Ela não ficou sabendo, mas ela sentiu, né? Ela sentiu que ele faleceu. Tem uma cena linda que a gente faz logo no final do espetáculo, que a Laísa brilhantemente faz essa cena, fazendo a mãe Eu do tô muito Mazzaropi. ansiosa. Só de E você estar falando. e ali mescla com textos da minha mãe, da mãe dela, da mãe do Vitor, da mãe do Rian. São assim, tem hora que você fala, foi ela que falou ou foi a mãe de um deles que falou? Então a gente queria colocar essa mulher em evidência, sabe? Colocar. Uhum. E a gente foi vendo que as histórias foram se misturando. Porque o Mazzaropi criança sou eu criança. É o artista criança, também sonhador, que, não, que, que tem essa vontade de ser algo, tem aquele bendito aquele sonho, né, que acompanha. E ele tem o sonho dele que acompanha ele desde a primeira cena, que é o Jeca, e a família não queria, o pai não queria, porque queria que ele fosse pintor, e esse menino foge do circo, esse menino deixa o pai e a mãe louco, e aí eles vendem tudo e seguem o sonho desse filho. Então, então, como eu disse, de interior para interior. A gente está falando da gente, da nossa terra, do nosso solo, do nosso estado de São Paulo. E aí, uma vez a gente esteve aí no Vale do Paraíba, até perguntaram para os outros grupos de teatro que estavam: gente, a gente é daqui. E não foi falar sobre Mazzaropi. Precisou vir um grupo lá de Ibirá, perto de São José do Rio Preto, para falar sobre um artista que é nosso. E eu acho que isso é muito sobre valorizar o seu solo, valorizar o que você, as pessoas que você tem aí, valorizar a sua cultura, a sua raiz, a sua regionalidade. Tanto é que nesse nosso novo trabalho do Luiz Carlos Laranjeiras, diretor aí em São José dos Campos, não sei se você conhece o Luiz Carlos Laranjeiras, ele dirige um espetáculo novo nosso, que é o Sou Caipira e Ibirapora, que fala sobre as nossas águas. Então a companhia fala de música raiz, a companhia faz composições próprias, a gente gosta de falar sobre o nosso pé no chão, a terra, o nosso ninho, o nosso lugar, a nossa gente, o nosso sotaque, sim, porque a gente gosta do nosso porta, porteira, portão, sim. A gente não vai para a televisão para fingir ser alguém que a gente não é, não é? Só que a gente também não é aquilo que a televisão nos mostra. Ora! As novelas colocam nós de um jeito que não é aquilo que é a gente. Estereótipo, faz um estereótipo demais a gente que não é aquilo. Mas a gente gosta de falar do simples, que é bem difícil falar do simples, é bem difícil falar da nossa música sertaneja, da nossa música raiz. Eu gosto muito dos trabalhos e a companhia gosta muito de criar música própria, escrever texto próprio. Então, tudo nasce do coletivo.
para poder entregar uma obra de qualidade. A gente trabalha muito, não somos uma trupe de vagabundos, a gente trabalha muito todo dia, a gente vive só disso. Tem uma sede aqui em Ibirá, a sede da companhia é onde a gente realiza o projeto Arteiros também com as crianças, onde a gente deixa o nosso cenário, figurino, a gente saia. Escreve muito pro AC, estão aí escrevendo pro AC pro ano que vem. Tá aberto, né? Tá aberto. PROAC tá aberto aí no Estado de São Paulo, muito obrigado. Nós ganhamos esse PROAC 2/2022, que é o do ano passado, para circular esse ano. E, gente, nós somos um apaixonado por São José dos Campos. Ai, que delícia. Todos os nossos espetáculos passam por São José dos Campos. Nossos espetáculos têm que estar no Vale do Paraíba. O Maza foi uma vez, o Menino Coruja já foi, a Vaca Lelé, nosso outro espetáculo, também já foi. Então, assim, todos os nossos espetáculos passam por São José dos Campos, que a gente é apaixonado. Não sei, eu não sei se é coisa de outras vidas, eu não sei o que é, mas o Vale do Paraíba tem um contato com a gente. Esse cara aqui, ó, Mazzaropi, ele tem um contato comigo que é muito forte, que vai saber, né? Em outras vidas, o que a gente foi para estar. E o espetáculo tem 8 anos e não para, não para. Que bom! A tendência é começar e morrendo, mas não. Ele leva o Mazzaropi até hoje, tanta gente pro teatro, que é coisa de louco. A gente fala, meu Deus, como esse artista não foi valorizado em vida, só foi poder ser valorizado em morte, você morreu pela crítica, pelos críticos. Ainda vão dizer que eu fui gênio, ele falava. Depois que eu morrer, vocês vão falar que eu fui gênio. Olha para você ver. Que demais. Bom, sobre São José, né? A nossa água é gostosa mesmo. Inclusive, vocês que são de fora, vem beber da nossa água, que vocês vão gostar também. Gente, eu queria lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo Spotify e também aqui pelo canal do YouTube Rádio CT. Para vocês que não são inscritos, não se esquecerem de já se inscrever aqui, né? A gente sempre traz conteúdo 2 vezes por semana, conteúdos incríveis, né? Projetos como esse, né? Entre outras coisas, a gente dialoga sobre várias pautas, e inclusive vocês também podem fazer sugestão de pautas para a gente, tanto no nosso direct no Instagram, mas também aqui no chat, né? Deixar mensagem para a gente, porque faz com que o programa melhore sempre, essa é a nossa intenção, e difundir a arte, a cultura, né? E fazer com que ela chegue em mais pessoas mesmo, democratizar o acesso, que é sobre isso. Eu queria agora exibir o teaser, né? A teaser do Mazzaropi, dessa peça maravilhosa, de hoje tem Mazzaropi, e depois a gente volta para conversar mais com você, para saber quem que é a galera que está por trás aí, quem que participa, quem que está nos palcos, e enfim, ainda tem bastante papo por aqui. Não saiam daí, não. Assistam com a gente agora, então, a teaser, e a gente já volta. Pode rodar a produção. Próprios versos do caipira já se faz presente aqui na verdade. Meu caipira é o povo da roça, fazenda e da minha cidade. Aqui ele se faz presente, sorrindo, contente pra eternizar. E não importa o evento, o caipira da gente vai representar. Mazzaropi! Esse é o ponto, gente. Eu acho que por detrás de tudo aquilo que a tela nos mostrou, eu acho que ali existe uma história. Ali existe a nossa história. A nossa história escondida, enterrada pelo tempo, no esquecimento, nesse escondido da gente mesmo. E pra começar, a gente foi longe, pra desenterrar uma história que quase ninguém aqui conheceu. Porque a história do Jeca ficou pequena, perto da história do menino que sonhou em seu Jeca. Porque quem nunca brincou de terra, não sabe o que é ser criança. Toma aqui o teu nariz de porta. Eu nunca consegui usar. Você mentiu pra mim. O meu palhaço, ele é diferente. O sentimento da gente é assim. Ele é caipira. Gruda na mão, feito terra molhada. Feito essas brincadeiras de criança que não sai da memória da gente nunca. Meu vô. Meu vô era assim.
a ingrata saudade toda hora me chama. Que tu passou em questo olho, maledetto? Não é nada, pai, é só um pouco de vermelho que eles passaram nele, coisa que artista usa pra ficar mais bonito. Então vai lavar essa cara, ô artista, porque filho mio não é marica, não! Mas no meio da estrada caiu, e na queda uma perna partiu, e a distância saltou-lhe da mão, sobre a terra o pobre coração. Se a arte vai imitando a vida, a própria vida do artista, muitas das vezes, vai se misturando com a arte. Não é que, mãe, o que eu queria mesmo, eu sei o pai junto comigo, mãe. Sonhando junto com eu. Só assim é que eu vou ser feliz de verdade, mãe. Vocês vêm? Simbora! Truppe Mazzaroppe! Eu gostei de questo nome, hein? Nem saudade no peito eu daqui vou levar. Botei o meu boi no carro e não tive nada pra carregar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai Ciranda e destino e o destino, cidade noite a girar. E ali mesmo nascia o homem, que de tão parecido, até parecia o mesmo. E nesse abrir de cortina, nos pecas da botina, nascia o Checa brasileiro. Menininho simples, do interior, do cirquinho de bairro, tudo aí, ó. Fez carreira, se tornou o maior artista do cinema nacional. Era uma coisa brasileira, Dani Pop, pra ser palhaço, Carlito, caipira, no grande circo da vida, tem que ser louco e não ser. E o povo todo sendo jeca com você, era uma coisa muito linda de se ver. O segredo do meu sucesso foi só falar a língua do meu povo. Que demais! Buca, eu queria que você falasse pra gente hoje quem são essas pessoas, né, que tanto que estão ali à frente, que estão no palco, né, enfim, mas também que estão por trás, que fazem parte aí desse projeto. Você já é boa parte da equipe, né? A pessoa co-dirige, a pessoa interpreta, cria, faz música, enfim. E também eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse tema, né? Um certo sonhador, o que as pessoas podem esperar desse espetáculo. Você já falou um pouco aqui, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tá bom. Quem dirige esse espetáculo é um cara extremamente sensível e poético chamado Fabiano Amigucci. Ele chegou nesse momento de crescimento da nossa companhia e pôde transformar a nossa companhia. Hoje, se o Arte das Águas existe, está num patamar legal, está ganhando editais, está circulando pelo Brasil, fora do Brasil, mandando editais, né, para fora do Brasil, que é um sonho nosso ir, né, mas a gente já está com condições, se deve ao Fabiano Amigucci, porque ele foi convidado para fazer, eu trabalhava com ele em outra companhia, e ele foi convidado para dirigir esse espetáculo, e eu junto com ele na co-direção, mas ele todo dele, toda a concepção da direção é dele, maravilhoso. Agradecer também a Clara Roncati, que esteve junto comigo escrevendo o texto, dramaturga junto comigo, eu divido com ela a dramaturgia, eu tinha feito já anteriormente as pesquisas, passei para ela, a gente trabalhou junto e trabalho de mesa com a companhia de teatro Arte das Águas. Hoje no elenco nós temos o Vitor Castione, que ele faz o Jeca. Vitor está comigo desde o começo da companhia, 14 anos já. Rian Jimenez, que é o menino que começou fazendo o Projeto Arteiros, com 9 para 10 anos, está com 20, 21,
agora está comigo já faz tempo. Tanto é que não era ele, né? O Rian, ele não começou fazendo o Mazaropinho, né? Que a gente tem o Mazaropinho e tem o Mazaropão. Que faz. O Rian, ele estava nos ensaios, ele acompanhava, porque a gente fazia o texto do Ziraldo, do Menino Maluquinho, e ele era o Menino Maluquinho, e aí acabava o ensaio do projeto Arteiros, ele ficava pro ensaio do Arte das Águas para assistir o trabalho do Mazzaropi. Ele ficava ali assistindo e queria acompanhar, interessado. E aí, 4 meses depois que o espetáculo estreou, o menino que fazia, o Thiago Pereira, ele precisou sair. E quem foi a pessoa que, com 12 para 13 anos, foi convidada para assumir um protagonista de espetáculo? Já dando um spoiler, então, o protagonista é o menino, né? É o menino, adolescente, o jovem. E aí ele assumiu o Mazzaropinho com 1 mês. Menino fera, então assim, invistam bastante nessa questão de teatro na escola, projeto social, porque hoje o Rian tá aí circulando através desse projeto. O Vitor começou comigo abrindo as cortinas, né? E hoje está à frente do espetáculo também. E quem faz a mãe é a Laísa Anselmi, que também vem do projeto social, ela vem das aulas de teatro que eu ministrava, e aí a Laísa vem para brilhantar o espetáculo fazendo a mãe, que é no tempo da delicadeza. A dona Clara Mazzaropi, a Laís, onde vai, arranca prêmio. Onde ela vai, ela arranca prêmio com esse trabalho. Ela faz o tempo da delicadeza, essa mãe, essa figura materna por trás desse homem. Quem é essa mulher que construiu esse homem? Que muita gente não sabe. Que tem essa mulher, essa grande mulher que a gente queria homenagear. A gente queria fazer uma grande homenagem para aqueles 3 que estão ali debaixo do ipê amarelo, em Pindamonhangaba, junto com ele. A gente queria homenagear aquelas 3 pessoas, aquela família, né? E é a Laís Anselmo, que faz brilhantemente. Por trás, né, tem o nosso músico também, né? O nosso músico, que é o Diego Guirato, faz o Seu Pinto, que a gente faz uma brincadeirinha, né? Muito com o Mazzaropi adorava colocar fazer uma graça, sempre, todo filme dele tinha o Seu Pinto. Então a gente fala, vamos fazer uma homenagem pro Maza. Então tem o Diego Guirado, que circula aí com a gente, fazendo o Seu Pinto. E na técnica tem o Fabiano, na técnica tem a Duda Silva também, que faz junto com a gente, ela capta imagens pra gente dos projetos, ela fica toda na parte técnica, junto com o Fabiano. São essas pessoas que nos ajudaram a construir. Teve o Zé Maria Guirado, nosso diretor musical também, Ana Paula Mendonça, que trabalhou as músicas das nossas vozes, Elaine Matsumori. Então é uma equipe muito grande. Figurino de Anne Cardoso e cenário de Léo Bauab. Todos de onde? Aqui da nossa região. Então a gente trabalhou todo mundo aqui. Então a gente pegou os artistas daqui, valorizando o artista da região, o artista local, dando trabalho para todo mundo. E assim a gente segue com esse espetáculo que eu amo. Aí tinha uma segunda perguntinha, porque eu já falei tanto que eu já até esqueci qual que era. Eu queria que você falasse sobre essa temática, né? Porque que é um certo sonhador, né? Assim, né? Como que vocês chegaram nesse título? Um certo sonhador, quando eu pensei, eu até depois eu vou fazer um paralelo com uma outra história que eu vi no Instagram uns 2 meses atrás, porque ele pode ser qualquer um, ele é qualquer um. Ele é um certo sonhador que sonha, né? É um menino que sonha. Ele, no caso, sonhava com o teatro, sonhava com o circo, ele sonhava em ser um palhaço, ele sonhava em ser ator. Quantos certos sonhadores não tem espalhado por esse nosso Brasil? Que às vezes só Nós somos, né? Nós Sim. somos. Sim. Somos esse certo sonhador. Então, assim, o Mazzaropi nunca gostou desse patamar de o gênio, o astro. Não, ele era um certo sonhador igual qualquer um. Igual a gente, igual qualquer um que está aí assistindo. Ele é um exemplo. Então, a gente queria o nome Mazzaropi no título. Mazzaropi, um certo sonhador. Uma pessoa que batalhou, assim como eu vi no Instagram da Janja, que ela era esposa de um certo pernambucano, né? Eu achei muito bonito que ela colocou esposa de um certo pernambucano, que é a mesma coisa, que é alguém que sonhava com algo que era maior do que ele próprio, sabe? Que era uma causa maior do que o próprio nome, é maior, sabe? Do que tudo isso. Então, foi isso. Tem tanta criança sonhadora, tem tanto jovem sonhador, adolescente sonhador e terceira idade sonhadora, porque os sonhos não envelhecem, não é? Então a gente pode ser um certo sonhador até a gente deitar por debaixo do ipê amarelo ao som da música Tristeza do Jeca.
porque foi assim que aconteceu com ele. Ele foi enterrado ao som de Tristeza do Jeca, e ali plantaram uma semente, plantaram um artista que ainda está germinando, ainda está lotando os teatros com a gente. É Lota, imortal, né? imortal. A arte é A imortal, né? arte Isso é é lindo. imortal. O que ele deixou pra É gente, o a história, legado. o legado dele, entendeu? Tanto é que o pai dele falava assim: meu filho, você como que. O pai dele italiano, Mazzaropi, filho, Mazzaropi não é nome de artista, não é nome de circo, de teatro. E ele falou pra ele assim: pai, se não é, a partir de agora vai ser. Olha. Olha só. E não virou? Não E virou. essa confiança que ele tinha, essa certeza, né? Essa coisa que pulsava dentro dele, do coração dele, é uma coisa incrível, né? Assim, você fica tocado, né? Que às vezes a gente tem, mas a gente tem medo, né? A gente acaba, né? Enfim, como a gente falou antes, né? Tem toda essa coisa da sociedade em si, né? Mas é muito incrível que ele acreditou, né? Ele acreditou naquela voz, naquela coisa, naquela intuição. Ele sabia e acreditou nisso, né? Nessa vozinha. Sim, sim, a gente respeitou muito tudo do Mazzaropi, tudo sobre a vida dele. O que ele queria mostrar, a gente mostrou. O que ele queria esconder, a gente respeitou também. Então, a gente respeitou tudo que a gente pôde respeitar da obra dele, tentar ao máximo fazer o espetáculo. Tanto é que o Mazzaropi ele é muito ligado na gente até hoje, que às vezes a gente fala assim, gente, a gente tem que voltar para o Mazzaropi, porque o Mazzaropi era ariano. Né? Então, se não fizer o que o Mazzaropi quer, queima uma luz, faz alguma coisa, de falar, o Mazzaropi mandou um recado pra gente, sabe? A gente sempre fica muito, muito nisso. Então, a gente respeitou demais ele, a gente respeita, a gente tem uma paixão tão doida por Mazzaropi, pelo Vale do Paraíba, Dá e um para sentir. respeito por São José dos Campos, pela arte de São José dos Campos, pelos nossos amigos da CIA de Dois, pela Ana, pela Vivian, pelos velhos novatos, por todo mundo aí, pela fundação, porque eles sempre nos receberam muito, 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 com todos os nossos trabalhos infantos juvenis que a gente tinha. O nosso projeto social aqui apresentou no festival estudantil que tinha aí, que era balaio estudantil. Eu ia com um ônibus com 50 crianças para apresentar aí em São José dos Campos o balaio estudantil. Inclusive, o menino maluquinho foi campeão aí uma vez. Eu levava aí para o Vale do Paraíba, assim, sabe, para São José dos Campos, Pindamonhangaba. Nosso primeiro festival foi em Paraibuna. Então, a gente é uma forma de retribuir ao Vale do Paraíba essa circulação, ao Mazzaropi, retribuir o Vale do Paraíba, a companhia, a história da companhia. O Vale do Paraíba faz parte da história da companhia e o espetáculo Sou Caipira, o espetáculo Hoje tem Mazzaropi, um certo sonhador, é uma celebração. Que Pra gente. demais. Muito bom. Bom, a gente está, infelizmente, caminhando para o final aqui, né, para os últimos momentos, mas, assim, eu já estou impactada, eu já, assim, e é muito gostoso te ouvir falar, assim, te ver falar, porque a gente se conecta com o Mazzaropi e, ao mesmo tempo, assim, vai dando aquela coisa, né, aquele gostinho de quero mais, então, assim, já fica o convite para geral, né, para a gente poder aí acompanhar o espetáculo, né, que vai passar por aqui dentro de casa, então não tem desculpa, né? E também acompanhar as redes sociais, né? Enfim, tanto, né, do próprio Buca que está aqui com a gente hoje, né? A gente vai deixar tudo aqui, a gente vai deixar o link aqui no rodapé, mas também na descrição, né, do espetáculo, enfim. Para vocês não perderem nadinha, e aí não vai ter desculpa mesmo. E aí, Buca, eu queria que você falasse, né, a pergunta que não quer calar, você já deu um spoiler ali no começo, mas eu queria que você reprisasse para a gente onde e quando nós vamos poder estar assistindo, né? Então, é São José, Paraibuna, Pinda, eu queria que você repetisse. E tem que pagar, quanto que custa, qual a faixa etária, vai ser possível assistir presencial e virtual, ou esse espetáculo ele é presencial? Conta tudo aí pra gente aí agora, que agora é a hora do vamos ver. Então, esse é um projeto que a gente vai circular para 8 cidades do estado de São Paulo. A gente sai em 2 blocos de viagem. Esse primeiro bloco de viagem, que é dia 6, 7, 8 e 9. 6 nós estaremos em Sorocaba. 7 em São José dos Campos.
8 em Paraibuna e 9 na cidade de Pindamonhangaba, para comemorar o aniversário do Mazzaropi. Vamos falar de São José dos Campos, então. São José, a gente está dia 7. Agora você vai me pegar. Eu não sei se é Cine Teatro Santana ou Teatro Cine Santana. É o Cine Santana. É famosíssimo, a gente sabe. A ordem dos tratores não altera o viaduto, viu, gente? De São José dos Campos. É ali no Cine Santana. Nós estaremos no dia 7, às 8 horas da noite. É grátis, pode ir lá, pode entrar. Todo não paga nada. O espetáculo é para toda a família, é livre, é uma comédia, vamos dizer assim, um teatro sertanejo musical, um musical sertanejo para toda a família. Pode levar as crianças para assistir também. Não é um espetáculo para criança, mas pode levar a criança. Se tiver com quem deixar, vem todo mundo, vem a família toda fazer essa comunhão com o Mazzaropi. A gente vai ter uma oficina também no mesmo lugar, às 14 horas, para todo o público, para as crianças, para os adolescentes, para os grupos de teatro. Vai ser no Cine Santana, a oficina no mesmo horário. A oficina é gratuita, 2 horas da tarde. A gente vai falar sobre dramaturgia musical. É uma oficina prática, roda de bate-papo também sobre dramaturgia musical, né, que a gente fez para o próprio trabalho, para o próprio Mazzaropi. E teremos transmissão ao vivo também pelo canal da companhia. E, você já me deu até uma dica. Teremos tradução simultânea Libras também. Então, o pessoal aí, né, de Libras, teremos Libras. Uma querida moça que vai fazer pra gente, pessoal acho que é o Instituto de Libras, que também está parceiro nosso. E eu quero muito que o pessoal assista. Se não puder ir no dia, né, no dia 7, pega lá no nosso YouTube, que a gente vai estar transmitindo ao vivo. E é isso, acho que eu respondi tudo. Ou tem mais alguma pergunta? Posso já agradecer ou vai ter um agradecimento no final? Então, olha, na verdade já respondeu tudo. E aí eu só queria enfatizar que nós vamos deixar o canal do YouTube também, o link na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui, Instagram, tudo, acabando aqui, gente, vocês migram para lá, já é o trabalho de casa, o dever de casa, né? E já se conecta, porque daí é isso, assim. Esqueceu, já sabe o horário, já sabe onde, já sabe, enfim, tudo certinho, tá? Então, assim, eu já queria te agradecer, o Buca, por você, né, ter aí aberto sua agenda, vindo conversar com a gente, né, enfim, trocado essa ideia tão gostosa e, principalmente, né, agradecer todos vocês, né, por essa homenagem a esse grande cara que revolucionou, de fato, o cinema brasileiro, né, e, enfim, e é sobre isso, né. E aí você fica à vontade agora, pode mandar beijo para quem quiser, fazer as considerações finais. O meu pai, para minha mãe, para a Xuxa, para a Sasha, mentira. Xuxa, 60 anos. Beijinho para você também. Não, eu quero agradecer muito o pessoal de São José dos Campos, todas as pessoas que sempre nos ajudam, o Cláudio Mendel, a Ana, o pessoal da CIA de 2. Agradecer infinitamente ao Vange, a CIA Velhos Novatos, a Vivian Hall, que foi maravilhosa, que produtora maravilhosa, Vivian. Ela é braba. Ela é braba, ela é excelente, sabe, pelo caminho, pelo nosso... A gente vai levar a Vivian no nosso coração, e, se possível, levar ela junto, trazer ela junto para a companhia, porque ela é maravilhosa. Agradecer muito à Fundação, à Prefeitura aí de São José dos Campos, todas as pessoas que abriram as portas para a gente, para estar nessa cidade, para voltar para o Vale. A gente ama o Vale. E agradecer a você e ao seu programa pela oportunidade de estar aí falando um pouquinho mais sobre o nosso espetáculo. Que delícia! Já quero deixar aqui as portas abertas, então, quando quiser voltar, volta aqui, vamos conversar mais, porque falou em arte, falou com a gente mesmo, falou em cultura, falou com a gente mesmo. Afinal, o CT da Cultura é para isso, né? E para conectar as artes, e que delícia, assim, saber que a gente tem essa ponte hoje em dia, a internet possibilita isso, né? Então, vamos usufruir e vamos usar a nosso favor. Certo? Muito obrigada mais uma vez. Quero mandar um beijo para todo mundo do espetáculo, quem está à frente do espetáculo, quem está por trás das câmeras, nos bastidores, porque a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então, tem todo esse corpo que você já trouxe aqui. Então, parabéns mais uma vez.
Um beijo no coração de todos. E, gente, esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando toda semana, tem 2 programas com conteúdo sempre inéditos. E eu vejo vocês no próximo episódio, ó. Um beijo no coração e vejo vocês também aqui no Cine Santana com esse cara aí, ó. E mais esse espetáculo incrível. Hoje tem o Mazzaropi. Beijo, gente. Valeu, Buca!